Boa noite. A leitura de hoje é do livro Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caridade recíproca. É preciso compreender a caridade no sentido real. Comumente, o benfeitor ignora quanto deve àqueles a quem beneficia. Qualquer migalha de socorro aos necessitados, sempre que iluminada de amor, é doação significativa, mas a cooperação dos necessitados em auxílio aos que lhe prestam apoio é serviço de importância inestimável. Os irmãos em penúria, quando pacientes, ensinam calma e compreensão. Os enfermos, valorosos na fé, lecionam aceitação e humildade. Quem estende perdão aos ofensores, auxilia-os na renovação para o bem, e quem ama sem nada exigir, constrói em silêncio o reino do entendimento maior no íntimo daqueles que se lhes fazem amados, ainda mesmo quando se mostram indiferentes. Diz-nos a sabedoria evangélica: melhor é dar que receber. Isso acontece porque os que praticam a beneficência e a tolerância colhem benefícios espirituais que não poderiam adquirir em lugar algum. Ângulos da fé em Deus. Na justiça, misericórdia. No progresso, proveito. Na chefia, equidade. No trabalho, alegria. Na subalternidade, dever cumprido. No sofrimento, aceitação. Nas dificuldades, paciência. Nas crises, coragem. Na profissão, honestidade. Nas tribulações, esperança. No relacionamento, respeito. Na tristeza, bom ânimo. Na enfermidade, calma. No poder, moderação. Nas incompreensões, servir mais. No afeto, equilíbrio. Na caridade, o silêncio. No lar, sempre o amor. É preciso aprender a suportar os reveses do mundo sem perder a própria segurança. Uma boa palestra a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então entrar em sintonia nessa noite e pedir e rogar a Deus, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez na noite de hoje e rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, junto com a espiritualidade amiga que nos acompanha, as bênçãos, as energias poderosas, para que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos, Senhor, porque somos privilegiados de conhecer a Tua doutrina maravilhosa, que nos mostra porque estamos aqui
porque para onde vamos, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite de amor, de paz, de luz sobre todos nós. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez pela bondade, pelo amor que nos tem, que nos dedica, sempre, não importando o que podemos fazer. Muito obrigado. E com essa prece, queremos agradecer e pedir para dar por aberto a palestra da noite de hoje. Muito obrigada. Hoje com a nossa irmã Lúcia, do Centro Espírita Allan Kardec, uma palestra. Boa noite aos amigos. Quando nós chegamos para dar uma palestra, a gente busca chegar um pouquinho antes para se harmonizar. E eu recebi tantos abraços nessa minha chegada hoje que a minha harmonização se fez através do amor, através do companheirismo e das amizades que a gente vai trazendo na caminhada espírita. E o tema que eu trago na noite de hoje é um questionamento, é uma pergunta. Afinal, o que é o Espiritismo? E pode soar meio estranho uma trabalhadora espírita ter esse tipo de questionamento, não saber se colocar diante do Espiritismo, mas eu digo a vocês que às vezes a vida nos coloca umas situações em que a gente se questiona mesmo sobre certas coisas que a gente pensa que conhece tão bem. E eu trago aqui o relato de um acontecimento. Um amigo meu, amigo de 30 anos de conhecimento, terreno, porque eu acredito que sejamos amigos há muito mais tempo. Nascido em casa espírita, criado nas bases do espiritismo, da evangelização, frequentador assíduo, chega até mim e diz: vou te contar uma notícia. Eu me converti. Agora eu sou católico. Eu me batizei. E aquilo me deu uma pontada, como quem não está entendendo o porquê. E eu questionei: mas o que te levou a fazer isso? Por que você fez isso? Ele disse: porque eu não encontro no Espiritismo a beleza que há na Igreja Católica, as celebrações, a arte que enfeita as paredes. E isso começou a me fazer falta. Então, eu resolvi que aquilo me fazia melhor do que a casa espírita, com as suas paredes frias. Confesso a vocês que me doeu muito. Me doeu pela nossa história. Me doeu por saber que a família dele trazia como herança o Espiritismo desde muito tempo. E isso me levou a essa indagação, esse questionamento, porque ele não entendeu o Espiritismo como religião. E eu fui em busca dessa pergunta. E já de cara, a gente tem que entender uma coisa, que o Espiritismo, que a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a mediunidade, não são coisas que pertencem ao Espiritismo. Elas já vêm de antes. A comunicabilidade existe há milênios, através dos xamãs, das pitonisas, dos leitores de mão, dos adivinhos, profetas, enfim, dos místicos. Tantos que já se passaram por aqui e até os dias de hoje trazem essas comunicações. A mediunidade não é privilégio do Espiritismo, pois vemos no decorrer da história e hoje ainda nas igrejas católicas ou evangélicas, pastores, padres,
que a gente percebe nitidamente que o que eles falam não vem deles. Lembro que em uma empresa que eu trabalhei há pouco tempo, de origem evangélica, às vezes aparecia um pastor para conversar com os funcionários e ele conversava conosco em particular e ele, em certo momento, ele dizia assim: Deus está falando para mim. Era uma comunicação. Na maneira deles entenderem, era Deus, mas havia uma inspiração de algum mentor, de algum anjo da guarda, de algum espírito amigo que ali estava. Então, não é nosso privilégio, não pertence ao espiritismo. São situações que fazem parte da natureza, da evolução, dos mundos, de Deus. E nesse meu estudo, claramente eu fui buscar a tríade de Allan Kardec, que é a ciência, a filosofia e a religião. Dentro da ciência, eu observei que Kardec usa os mesmos elementos para a pesquisa de Descartes. Então, quando ele conhece ou chega a ele a notícia destes locais onde aos fenômenos espirituais, através das batidas nas paredes, as mesas girantes, as cestas que escrevem, Allan Kardec, movido por esse método científico, a primeira coisa que ele faz é se despir de qualquer preconceito. Ele adentra aquele local, aquele salão, deixando para trás tudo aquilo que ele tem como conhecimento ou como qualquer instrumento que fizesse com que ele não aceitasse aquela ideia por puro preconceito. E ali ele faz análise, como Descartes, dividindo em partes, começando pelo mais simples, ampliando a sua pesquisa, voltando atrás, vendo erros, fazendo experimentos, e assim ele vai fazer com que médiuns de vários lugares recebam as mesmas perguntas e, através de espíritos diferentes, tragam respostas que sejam iguais ou que tragam o mesmo conhecimento. Nós temos um amigo espírita, e alguns hão de conhecer aqui, o Adair Ribeiro Júnior, de Minas Gerais, que é um pesquisador dos documentos históricos de Allan Kardec. E ele faz um garimpo nesses documentos. E ele, num determinado vídeo, ele nos conta que percebeu a maneira como Allan Kardec fazia essa pesquisa, porque a gente às vezes se pergunta como ele fazia, né? Como que funciona fazer uma pesquisa desse tamanho naquele tempo em que não existia internet? Ora, vejam só, né? As coisas chegavam meio que na patinha do pombo. E ele diz que Kardec recebia as mensagens e fazia catálogos, como se fossem pastas. Então tinha a pasta sobre sofrimento, a pasta sobre anjos, a pasta sobre determinada pergunta, e assim ele montava as pastas. Quando ele recebia todo esse material, colocava à mesa, observava junto aos seus colegas, com muita atenção, detalhadamente, para achar um ponto comum. E assim ele construía os documentos. Documentos esses que, a princípio, viraram o Livro dos Espíritos. E essa obra que depois ele completa com o passar dos anos. E esse aspecto científico, ele pode ser feito por nós nos dias de hoje. Ora, já temos a facilidade da internet. É só ligarmos o Facebook e vamos achar ali vários vídeos de crianças de 2 anos sentando-se à frente de um piano e tocando Mozart, tocando Chopin. Vídeos de criança cega tocando piano. Vídeos de crianças contando a respeito de alguma encarnação anterior, em detalhes, falando o local. E os pesquisadores vão lá,
e descobrem que realmente era exatamente como aquela criança estava falando, e aquele fato aconteceu na mesma data em que ela relata. Então, esses relatos, eles já fazem parte da nossa vida, e eles estão aí para as nossas pesquisas, para que a gente possa ver que realmente esse mundo, esse limiar que separa o mundo material do mundo espiritual é fato, não é mais argumento. Um outro exemplo que eu trago é o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, onde ele relata que sua mãe tinha o sonho de conhecer Marte. Era o sonho da vida dela, saber como era Marte. E nesse livro ela relata que fez esse passeio, foi a Marte, e conta encantada que em Marte, o amanhecer, quando nasce o sol, a luz que aparece ali é um azul intenso, um azul maravilhoso. Esse livro foi escrito na década de 30. Em 2006, o telescópio Hubble captura o brilho azul em Marte. Pesquisa científica. Então a ciência anda a caminho, seguindo os passos daquilo que os espíritos nos trazem e nos trouxeram através das obras de Allan Kardec. Mas, ao decorrer do tempo em que Allan Kardec codificou o Livro dos Espíritos, percebe-se uma linha filosófica naquela sequência de perguntas. Aquele conhecimento e aquela palavra que nos acalora o debate, que nos traz a nos questionar sobre quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E é incrível pensar que os filósofos não aceitam o espiritismo como filosofia, porque para eles a filosofia tem que ter uma assinatura. E Kardec não assina as obras. Kardec dá as obras aos espíritos. Ele é apenas um codificador. E existe então, como em todo o caminho do espiritismo, aquele pequeno atrito. Mas, independente do que os grandes filósofos pensam, nós, simples mortais nesse planeta, nos deparamos com o Livro dos Espíritos e encontramos nele aquelas respostas que às vezes procuramos e que são tão importantes para nós. E eu elenquei algumas para que façamos essa reflexão filosófica sobre o que é o Espiritismo. Pergunta número 1. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 23. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Começamos a nos reconhecer como um princípio inteligente que tem origem deste Deus que é a inteligência suprema. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito de Deus tem o homem para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: Jesus. Somos uma centelha divina, somos um princípio inteligente e temos a quem seguir. É só buscar no Evangelho. Pergunta 919. Qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? E os espíritos respondem: já disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E Kardec não se contenta. Ele pergunta: mas como? E Santo Agostinho lhe responde: ao fim do dia, interrogai vossa consciência e passa revista ao que fizeste. O nosso autoconhecimento. E com a construção dessas perguntas e de tantas outras, nós filosofamos e buscamos nos entender enquanto seres em evolução. Tratamos conosco mesmo de valores éticos e morais, falamos da evolução dos seres, das nossas experiências, sabemos de onde viemos e desejamos ir
a um lugar melhor do que aquele onde estamos. Sabemos que temos que lidar com a lei da ação e da reação, e que tudo que fazemos aqui, absolutamente tudo, são sementes que vamos colher, bem ou mal, mas são as sementes que o nosso livre-arbítrio, as nossas vontades e o nosso desejo de crescimento e evolução vai fazer com que tomemos o caminho. Então, esse consolo, esse direito à reparação, esse livre-arbítrio são coisas que fazem com que o aspecto filosófico seja fundamentado nessa codificação do Espiritismo. Já temos então aí o braço da ciência, que nos mostra que sim, as coisas existem e elas são reais. O braço da filosofia, que nos diz: siga este caminho, tenta achar dentro de ti mesmo esta voz, busca a tua consciência e segue. E então adentramos o aspecto religioso, e o Espiritismo traz para nós, através da obra mais bonita que existe no planeta, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta de aliança da filosofia e da ciência através dos princípios de amor e caridade de Jesus. A parte religiosa do Espiritismo vem nesta obra e é um diálogo de Jesus com a humanidade. Quando ele estava lá naquele tempo, nós estávamos também. Criancinhas teimosas que éramos, difíceis, de difícil lida. E ele pacientemente, sabendo que poderia se perpetuar 2000 anos para aquela semente germinar, nos exemplificava. Contava para nós parábolas e depois caminhava e exemplificava de uma forma absolutamente verdadeira tudo o que ele pregou. E nós não conseguíamos ainda entender. O aspecto religioso, ele nos traz uma certa dificuldade na cultura social em que vivemos, porque as escolas religiosas muitas vezes não aceitam o Espiritismo como uma religião. E eu fui em busca do significado da palavra religião e encontrei 2 significados interessantes. O primeiro que diz que religião é ligar a criatura ao Criador através da evolução moral. E outro que diz que religião são os institutos com hierarquias sacerdotais, rituais, livros sagrados e dogmas. É bem fácil entender de que lado caminha o Espiritismo, porque nós vamos em busca da pesquisa, da ciência, da filosofia, do conhecimento, estudamos, debatemos a doutrina espírita e chegamos sempre ao caminho do Evangelho de Jesus. Nós somos aqueles que podemos nos chamar de cristãos de Jesus, porque nós buscamos a exemplificação dele. E existem outras escolas, não menos importantes na sociedade em que vivemos, devido à evolução dos espíritos que aqui se encontram, que ainda necessitam desses institutos sacerdotais ritualísticos, porque ainda é importante. São aqueles homens que ainda estão dogmatizados, mas está tudo bem, porque nós já percorremos essas escolas, talvez muitos ainda nesta encarnação, e talvez tantos que estão aqui ainda por motivos sociais ou familiares ou culturais, ainda busquem, em algumas vezes na sua vida, os outros templos e as outras escolas, e não tem problema nenhum, porque aqui é um alimento, lá é outro, e se eles nos completam no intuito de fazer de nós pessoas melhores, está tudo bem, porque harmonia, boas vibrações existem em qualquer lugar que tenha realmente como base os fundamentos de Jesus.
Kardec, no entanto, ele protege o espiritismo desse dogmatismo. Então ele nos ensina desde cedo que não são as paredes, não são aquilo que nos chama a atenção e nos desvia daquele cuidado que a gente tem que ter de atenção no que estamos fazendo num templo ou numa casa espírita, é que vai nos fazer crescer. Mas são as palavras, é o que nos cala o coração, o que nos leva a pensar e o que muitas vezes nos modifica. Então, dentro do Espiritismo, por exemplo, nós debatemos tudo o que nós vemos e não aceitamos puramente como um milagre. Nós debatemos os milagres, nós debatemos tudo o que acontece e chegamos à fé raciocinada em um conhecimento muito firme daquilo que acontece, como acontece e por que acontece. Este meu amigo, em dado momento da nossa acalorada conversa, me diz assim: você tem como me falar por que as igrejas são tão cheias e os centros espíritas não são tão cheios assim? E eu vou confessar para vocês, humana que sou, na hora eu não soube responder. Eu fiquei bem irritada com essa pergunta. Mas, lógico que depois a gente recebe aquela intuição, busca o Evangelho e a resposta me veio. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Gente, o Espiritismo, eu sinto muito em falar, mas é uma porta muito estreita. Porque o debate que acontece é conosco mesmo. Dentro de uma casa espírita, e quando ela adentra a nossa mente e o nosso coração, não temos mais como fugir terceirizando os nossos pecados. Não adianta a gente ir se confessar, não adianta a penitência, nada disso vai resolver, porque nós temos o conhecimento pleno de que tudo que nos acontece é culpa nossa. Até o que a gente acha que não é culpa nossa. Então, não é para todo mundo esse conforto, que às vezes no processo é um desconforto, de saber que a gente não vai ter para onde correr e que nós vamos ter que nos desestruturar, desconstruir, virar do avesso e recomeçar. Recomeçar com uma nova roupagem. Trabalhar dentro de nós nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Aprender a não apontar mais o dedo em julgamento, porque muitas vezes as falhas são nossas. Nós vamos ter que aprender a ser apaziguadores na hora de uma conversa acalorada. E é tão difícil tudo isso, porque nas palavras, no grupo de estudo é fácil, mas quando nós passamos por aquele momento que nos traz aquele aperto no peito, é difícil. E é ali que a gente está provando se realmente está entendendo, vivenciando e aprendendo aquilo que Jesus nos ensina. O Espiritismo, ele tem pouco tempo de vida. Ele chega aqui em no planeta, né? Em 1850, por aí, né? Isso. E é interessante como o Espiritismo se movimenta pelo nosso planeta, porque ele nasce, seu berço é na França, e ali ele mantém as bases filosóficas, porém as questões de pesquisa científica, elas vão até a Inglaterra e ali elas aportam. Porém, o teor religioso do Espiritismo atravessa o oceano e vem para cá, para o Brasil, nesta terra de solo fértil, onde semeadas essas sementes, encontramos
pontos de luz como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo, tantos outros. Nós que estamos aqui, ainda sementinhas que não apareceu um verdinho, mas naquele esforço hercúleo de sermos também um dia aquela árvore frondosa. Então, se historicamente o Espiritismo não tivesse vindo ao Brasil, certamente com a vinda da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, talvez ele não tivesse aflorado tão intensamente. Não digo que ele morreria, porque ele veio com bases fundamentadas, mas seria um processo bem mais lento, porque ele ia ser dizimado na Segunda Guerra, principalmente. E assim, gente, eu cheguei à conclusão do que é o Espiritismo. É um passeio que Kardec faz pelos pilares. Sob o aspecto científico, ele propõe uma abordagem filosófica que conduz a uma consequência moralizadora da humanidade. O Espiritismo é tudo. O Espiritismo é esse bater no nosso coração, esse pulsar que nos faz nos mover, nos movimentar, querer aprender mais. É o copo de água que nos mata a sede, é o ar que respiramos dentro da casa espírita e que nos faz perceber o quanto necessitamos de aprendizado, o quanto é importante estarmos aqui, neste momento, crescendo, se moldando, se modificando. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, ele trouxe esses mandamentos a um povo muito difícil, muito primitivo. Então ele teve que colocar leis complicadas, leis firmes e fortes, e ele apresenta então esse Deus que é bravo, que é um Deus que ele é punitivo, ele castiga. Na época de Jesus, um pouco antes dele chegar, já aqueles que aguardavam o Messias imaginavam que vinha esse Messias, com a espada na mão para a luta, para libertá-los novamente. E vem até nós um Jesus de amor e que traz não esse Deus punitivo, mas um Deus que é Pai, um Deus que nos acolhe em seu coração, um Deus que doa este Filho que precisou de um trabalho tão intenso para poder reencarnar nesse planeta, para nos trazer o seu exemplo. E Jesus fala em capítulo 17 de Mateus: enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá as coisas e vô-la explicará todas. Jesus falava do Espiritismo, porque tinha muita coisa ali que o povo não entendia. Não conseguia entender o seu exemplo e nem as suas histórias. E precisamos passar 2000 anos arando esta terra para que o Espiritismo ali aportasse e pudesse começar o seu trabalho, que não sabemos se serão mais 2000 anos para que possamos realmente entendê-lo. Mas é interessante que Jesus, quando desencarna, quando passa pela cruz, ele nos dá um spoiler do tema que seria o principal do Espiritismo. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele está dizendo: a vida continua, tá? Eu estou aqui, vocês me viram na cruz e agora eu estou aqui. O spoiler sobre a vida continua. Somos eternos, somos seres eternos e podemos errar e podemos recomeçar e está tudo bem. Talvez nessa encarnação não consigamos ainda reverter certas situações, alguns erros que fazem parte da nossa caminhada, alguns defeitos que são tão recalcitrantes, mas nós sabemos que temos a eternidade pela frente, para um dia poder abraçar aquele que hoje chamamos ou reconhecemos como um inimigo, para um dia perdoar
para sermos perdoados, para nos reencontrarmos, para trilharmos novamente o caminho com aqueles que amamos e que nos fortalecerão nesta nova caminhada. E assim, meus amigos, fazendo essa pesquisa e fazendo esta viagem pela tríade de Allan Kardec, eu consegui entender o meu amigo. E sabem o que eu entendi? É que Kardec disse assim: o Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. E talvez este meu amigo, quando adentrou alguma igreja, ele tenha se reencontrado com alguma encarnação sua anterior. E ali ele ficou. Mas ele traz agora uma nova semente, que é a semente de tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua caminhada pela casa espírita. E talvez ele seja um desses que vai modificar, reformular a Igreja Católica, trazendo para ela esses conceitos espíritas, quando em conversas, diálogos que ele tiver com a sua nova turma, ele colocar este conhecimento. E assim a transformação vai se fazendo. Ele também é uma semente. Ele é uma semente que teve que ser semeada em outro lugar, em outro campo, que também é fértil. Graças a Deus, este irmão, ele continua na luta. E esse entendimento me trouxe muito conforto interior. Porque temos que entender que não importa a igreja. O que importa é a maneira como nos comportamos e como nos fortalecemos e evoluímos. E para finalizar, eu sempre tenho que trazer uma história. Hoje eu trago uma história do nosso amigo Leon Denis. Leon Denis, aquele menino jovem de 17 anos, que andava atrás de Kardec, lendo escondido o Livro dos Espíritos, e que até os 81 anos escreveu muitos livros, muitas obras, porque ele se debruçava diante do Espiritismo. Um grande pesquisador, um grande filósofo também. E Leon Denis, certa feita, estava em uma palestra, talvez como essa que estamos agora, quando levanta-se uma pessoa e lhe diz assim: como você professa que o Espiritismo é uma religião? Onde estão os teus templos, os teus altares, as tuas leis e imagens? Denis calmamente responde: o meu templo é o universo. O meu altar é a minha consciência. As minhas leis são a caridade. As minhas imagens é Deus. E a minha religião é o amor. O amor é o mais sublime sentimento divino que nos une ao nosso Criador. Muito obrigada pela escuta, obrigada por permitirem que eu compartilhe esta experiência que tive e desejo a todos uma Páscoa abençoada, cheia de amor e harmonia. Então, após esta aula, que nós tivemos sobre essa doutrina maravilhosa, que tudo explica, que tudo nos faz refletir, para que possamos, cada minuto, cada dia da nossa existência, nos melhorar, para assim também estar um dia junto de Deus, Queremos agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, por toda a assistência, por todo o amor dado a todos nós, que nunca nos abandona, que está sempre junto de nós, nos falando,
nos mostrando o caminho que devemos seguir. Que a tua luz, Senhor, ilumine cada vez mais os nossos caminhos. Que possamos, cada dia, cada minuto, aprender um pouquinho mais e mostrar essa doutrina que nos traz a paz e principalmente o amor de Jesus, o amor do Mestre amado, da espiritualidade amiga, dos nossos anjos guardiões que nos acompanha sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado cada vez mais. Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja.